Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalismo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e hoje vamos trazer duas ações aí que têm potencial para subir forte nos próximos trimestres. Já deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo dar um like, compartilhar e não esqueçam de colocar aqui nos comentários as ações que vocês queiram que nós comentemos na semana que vem. Hoje eu vou falar sobre as duas mais pedidas aí nos últimos dias, tá? Eu lembro só, né, pessoal, quando a gente fala de ações que podem subir 100%, tem gente que diz assim, vocês estão prometendo, ninguém sabe o que vai acontecer, né, pessoal? Ninguém está dizendo que vai subir, mas sim que essas empresas têm potencial para subir, tanto com uma abordagem mais de médio prazo, quanto com uma abordagem mais de longo prazo, que é o que a gente vai ver hoje, né? Uma ação como, por exemplo, a Simpar, que a gente vai comentar, pode dar uma pipocada assim de 40%, 50%, 100%, né? Dificilmente uma ação do setor elétrico, né, uma ENGIE, subiria 100% em poucos meses, mas essas ações aqui que a gente fala nesse quadro, sim, tá? Então é tanto levando em conta a parte técnica, levando em conta a parte fundamentalista também dessas ações. Agora, efetivamente, o que vai acontecer, ninguém sabe, tá, pessoal? Isso aí, às vezes, o pessoal coloca nos comentários, não é o nosso intuito tentar ficar adivinhando. Ninguém precisa tentar adivinhar o que vai acontecer para ganhar dinheiro, né? Até porque, como eu falei, matematicamente é impossível alguém dizer quando uma ação vai subir ou quanto ela vai subir. Agora, ter potencial é outra história e justamente é o que a gente fala aqui nesse quadro, tá? Então vamos lá, né, pessoal? Lembrando, a gente vai trazer uma abordagem mais fundamentalista de longo prazo, vou trazer alguns comentários a respeito disso, e também uma visão técnica aí mais de curto e médio prazo, que é baseada basicamente, né, como diz o outro aí, na análise técnica nos gráficos, tá? As ações mais pedidas por vocês, a Sea Limited, que é a dona da Shopee, a gente teve 2 pedidos, até não foi a mais pedida, tiveram mais pedidos ali do que a Sea Limited, né, a Simpar, a gente recebeu uns 30 pedidos só da semana passada para cá para comentar, até porque eu acho que faz uns 2 meses eu fiz um vídeo falando sobre a Simpar, então muita gente quer ver como é que acabou, como as ações acabaram se comportando depois, e nós tivemos também a divulgação dos resultados da Movida, que é a principal empresa aqui da holding da Simpar, tá? Então vamos falar sobre a Simpar e também sobre a Sea Limited. Sobre a Simpar, tá, pessoal, muita gente tem nos perguntado, né, o que está acontecendo, os resultados caíram. A gente pega hoje os resultados da Movida, por exemplo, o lucro líquido da Movida caiu 94% e chegou a 18 milhões, tá? E tem muita gente, pessoal, como a gente costuma falar, que está buscando pelo em ovo, tá? Resumidamente, o que acontece em todas as empresas da holding da Simpar, JSL, Vamos, Movida e a própria Simpar, né? Existe uma alavancagem muito grande. Por quê? Porque essas empresas, historicamente, elas operam alavancadas. A JSL ou a Vamos, né? Ela precisa comprar um caminhão, por mais que ela faça uma compra de longo prazo de um ativo desse tipo, eles são ativos caros. Comprar um carro é um ativo caro. Então essas empresas, naturalmente, elas trabalham alavancadas, né? Elas precisam da alavancagem para crescer mais, né? E para crescer mais rápido, fora a quantidade de aquisições que essas empresas fizeram. Então quando a gente olha, pessoal, operacionalmente, essas empresas não têm problema nenhum, né? Eu estou falando isso porque muita gente está inventando problema para as empresas, tanto para a Movida quanto para a Simpar, mas não existem esses problemas, né? A gente pega a receita líquida da Movida, que divulgou o resultado ontem, subiu 55%, aumentou o ticket médio, as empresas as empresas ganhando mercado nessa parte de gestão de frotas, onde já existe, na verdade, uma mudança cultural, né? O brasileiro aluga pouco carro na pessoa física, na pessoa jurídica, isso vai aumentando. Quando a gente pega na parte de aluguel de carros mesmo, né? Hoje, basicamente, nós temos 3 empresas, 2, né? Porque juntou a Localiza com a Unidas. A gente não acredita em guerra de preços nesse momento, que seria ruim para a Movida. Isso não acontece, então é bom para a empresa, até porque tem mercado, né, para elas, né, principalmente para crescer de forma orgânica na parte do aluguel de carros. Isso que o mercado deve consolidar mais. E além disso, a gente tem a parte de venda de veículos seminovos, que essas empresas aqui estão tomando conta do mercado, né? E quando a gente fala em termos de mercado, não tem nada ruim acontecendo. As vendas
não cresceram tanto quando a gente pega de seminovos, ok, mas não tem como uma empresa entregar crescimento todos os trimestres sem parar, venda em cima de venda. É normal dar uma parada, né? É normal crescer um pouquinho menos, então não tem nada de errado nisso, tá? O que acontece aqui no caso, não só da Simpar como da Movida, o que fez com que os resultados na última linha sejam ruins, é o endividamento, né, pessoal? A gente pega uma empresa como a Movida, né, tem receita aí de quase 10 bilhões de reais, se a gente pegar os últimos 12 meses, se não me falha a memória, uma empresa que vale 2 bi, um pouquinho, 2 bi 300, né? É uma empresa que é o que a gente chama de fake small cap, porque é uma empresa grande, é uma empresa tradicional, mas está com o valor de mercado muito achatado, né? Mesmo com resultados bem abaixo, como as ações caíram também, os múltiplos estão muito baixos. Opera com PL de 4, opera abaixo do PVP, um PVP de 0,85, 0,86, e mesmo com resultados abaixo, um ROI aí de mais de 20% nos últimos 12 meses. Agora, o que acontece? Pega uma dívida bruta da Movida de 17 bilhões, né? Ela vale 2 bi 300 e tem 17 bi de dívida. Tudo bem que ela tem muita disponibilidade, não tem problema para pagar as dívidas de curto prazo. Agora, enquanto o juro estiver elevado, pessoal, só o pagamento dos juros vai corroer os resultados da empresa. Agora, esqueçam problemas operacionais, tá? Que é o que muita gente tem nos perguntado. Não existe nenhum problema operacional com a Simpar, com a Movida e nenhuma delas, né? E lembrando que a Simpar, eu já tinha comentado outra vez, ela tem o que a gente chama de desconto de holding. Se a gente pegar as ações que a Simpar tem, né, que são os ativos da Simpar, ela tem empresas que não estão na bolsa, mas as principais estão na bolsa, Vamos, JSL e a própria Movida. Se a gente pegar o valor de mercado dessas empresas, que é o patrimônio da Simpar, vale mais do que o valor de mercado da Simpar. Isso a gente chama de desconto de holding. Esse desconto de holding está na casa de 30% a 40%. Então, se tirar um pouco, porque não faz sentido ter um desconto de holding tão grande, só diminuir um pouquinho seria um potencial de 15%, 20% de alta só se a gente for olhar por esse desconto, né? Então, é sim uma empresa barata, não é de graça, como muita gente tem nos perguntado se está de graça, porque a gente até estranha, né, por causa dos múltiplos baixos, mas o que atrapalha é a questão do endividamento. A partir do momento em que se vislumbrar uma queda de juros, pessoal, vocês podem saber que a Simpar vai dar uma disparada, a Movida vai dar uma disparada, porque ninguém vai esperar o juro cair, né? Então, o juro vai começar a cair lá em 2024, possivelmente a Movida aqui, e no caso a Simpar, que é o que a gente entende que seja mais interessante se posicionar, pode dar uma disparada, tá? Quando a gente olha em termos gráficos, né, pessoal, a Simpar está bem interessante, né? Ela conseguiu se sustentar aqui na casa dos 5,80, tem essa linha de referência de longo prazo, lembrando que ela está com uma alta pequena, né? Esse ano está subindo em torno de 11,5%, né? Só essa semana já subiu 9%. Se a gente pegar ali do final do ano passado para cá, foi quando a gente começou a falar mais dela, ela está com uma alta aí de 28%, e rompendo aqui os 8,40, tem tudo para ir para casa lá dos R$12, né? Então, só aqui seria mais de 50%, e rompendo aqui poderia pegar os 16, né? E aqui, pessoal, qualquer pipocada que der no caso da Simpar, né, vislumbrando essa questão que não tem como a gente falar, né, o juro vai cair o ano que vem, vai cair no final desse ano, mas a partir do momento que o mercado enxergar isso, tranquilamente é uma ação que vai acabar dando essa pipocada. Aí, praticamente toda a bolsa, né, pessoal, daria uma pipocada grande nesse cenário, mas essas ações aqui que sofreram mais por causa da alavancagem, tranquilamente vão subir 30%, 40%, 50%, 100%, né? Então, a Simpar é um ativo que a gente vê um forte potencial e pode sim dobrar de preço em trimestres, né? Não precisaria esperar uma vida lá para dobrar de preço, tá? Eu lembro, né, pessoal, vou deixar para vocês aqui na descrição, relativa às nossas assinaturas, né? Nós temos recomendações de longo prazo, de médio prazo, de curto prazo, né? Todas elas com resultados comprovados, a gente atualiza aqui diariamente, vocês podem comparar qualquer tipo de estratégia. A Capitalismo entrega muito mais do que outras casas de análise, gestoras, corretoras, porque o nosso foco é resultado, né? Dando ganho, dando perda, na média lá a gente consegue mais ganhar do que perder. Eu quero ver como funciona a carteira Thiago Prux, tem lá os resultados, um vídeo, e qualquer dúvida que vocês tiverem, nós estamos
à disposição. Lembrando que eu vou deixar esse cupom, né, o ANIVERCAP, que dá até 50% de desconto nas nossas assinaturas. A gente tinha encerrado a promoção, mas como teve uma procura muito grande, a gente deve continuar a promoção aí até o final da semana. E quem não conseguiu assinar por algum motivo, né, pessoal, como eu falei, é só nos chamar ali no contato. Então nós temos aqui a Sea Limited, né, pessoal, que é uma empresa estrangeira de Singapura. Muita gente não está ligando o nome à pessoa, mas ela é controladora da Shopee, tá? A gente gosta de empresas internacionais, lembrando que o investidor ele pode comprar tanto via BDRs quanto via stocks. Eu gosto de colocar sempre aqui, quando a gente faz vídeo, algum relatório, as BDRs até para deixar o preço já em real, né, comparar a mesma moeda com a mesma moeda, mas quando a gente manda alguma recomendação de longo prazo, de curto prazo, o investidor ele pode escolher se ele quer comprar BDRs ou stocks, até porque a maioria das stocks tem BDRs ou dos BDRs tem estoques também, tá? E o que a gente gosta dessas empresas estrangeiras? Normalmente são empresas mais novas, né? Ou empresas que têm uma atuação diferenciada, principalmente no e-commerce, como é o caso da Amazon, do Mercado Livre, né? O próprio Mercado Livre, apesar da atuação maior no Brasil, é uma empresa estrangeira. Os sistemas são melhores, o marketing é mais agressivo, são empresas que têm mais acesso a capital e tem uma grande vantagem, né, pessoal? O fato de não estarem atuando só no Brasil, que é importante, né? Não depender só da economia local, tá? Claro que essas empresas aqui, né, pessoal, elas vão ter uma volatilidade maior, né, as ações dessas empresas, porque são negócios que eles estão focados muito mais hoje em crescimento do que efetivamente em gerar lucro, né? No caso da Sea Limited, ela teve um bom trimestre, um bom quarto trimestre, a receita chegou a 3,5 bi de dólares, um aumento de 7% em relação ao quarto trimestre de 2021. Tá? Se não fosse a parte de games, teria sido os resultados ainda melhores. Tá? Quando a gente pega o e-commerce, saltou 32% as receitas, né? Inclusive aqui no Brasil, um dos aplicativos mais baixados é o da Shopee, e mesmo não sendo a expectativa, a empresa ainda divulgou um lucro de 422 milhões de dólares. Né? Então, desses ativos que são focados em e-commerce, que vai crescer de qualquer forma, mesmo que a gente tenha crise no Brasil, crise no mundo, o e-commerce ele vai continuar crescendo. O varejo pode ficar estável? Pode, mas o e-commerce, o varejo de e-commerce ele vai continuar crescendo. Né? E os principais países que vão ter um crescimento forte e-commerce, a Ásia, logicamente, né? e a América do Sul, né? América Latina, desculpa. América Latina vai ser o lugar onde mais vai crescer em termos percentuais o e-commerce, e tem empresas como a Shopee, empresas como o Mercado Livre atuando nessas regiões. Tá? Então a gente gosta bastante. E outra vantagem é que quando nos últimos anos, aí, nos últimos 2 anos praticamente para cá, essas empresas, todas elas caíram, todas as ações caíram. Se a empresa ganhou mais dinheiro, não ganhou. Talvez a Amazon tenha segurado um pouco mais o preço das ações e o resto delas aqui caíram bastante. E se a Simpar, né, pessoal, é uma ação que em termos de fundamento tem potencial para subir, se a gente pegar uma empresa varejista, então nem se fala, pode dar uma pipocada de 100%, 200% aí rapidamente. Então a gente gosta bastante desses ativos, como eu falei, estrangeiros aí de e-commerce. Quando a gente pega o gráfico aqui, né, pessoal, da Sea Limited, nossa, eu até não tinha visto, ela deu uma pipocada grande hoje aqui, ó, deixa eu ver quando é que ela subiu. Subiu 22,5%, né, pessoal? Mais ou menos isso que eu estou querendo dizer desses setores, desses segmentos que são mais sensíveis, né? 22% e esse ano está com uma alta aí de 47%. Se a gente olhar essa alta de 47% aqui graficamente, está lá embaixo ainda, né? A ação, desde outubro de 2021, a tela da compra aqui embaixo caiu 86%, né? Ela rompeu aqui um pouco acima, um pouco abaixo do preço que chegou a bater hoje no início do pregão, né? Mas está bem interessante graficamente, com uma visão aí mais de curto prazo, e pode ser que ela faça um canal de alta aqui para cima, né? Ela já está com um pequeno canal de alta aqui de curto prazo, expectativa é desse canal continuar sendo respeitado para cima. E a mesma coisa, buscou ali 23% mais 30%, né? Então aqui, indo até os 26% ali já deu 100%. Tá? Então é muito... Não é fácil, né, pessoal? Mas
justamente pela volatilidade desses ativos aqui. Foi o que aconteceu hoje, deu um resultado bom, as ações subiram ali mais de 20%. Então esses segmentos que caíram bastante e que as ações têm fundamento, pessoal, a gente entende que são setores que a gente tem grandes oportunidades, né? Claro que tem mais risco, aqui é setor de varejo, a Simpar está bastante alavancada. Por outro lado, né, ter uma estratégia de curto prazo ou ter posições pequenas nesse tipo de empresa pode trazer ganhos tanto para uma estratégia de longo prazo quanto para uma estratégia mais de médio e de curto prazo, tá certo? Não esqueçam de colocar aqui nos comentários as ações que vocês queiram que nós comentemos, né? Como eu falei na semana que vem. Não esqueçam de aproveitar a nossa promoção e dúvidas, manda um e-mail para a gente, contato@capitalismo.com.br. Quem preferir pode nos chamar no WhatsApp, é só mandar um áudio ou uma mensagem que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!